Olá, queridos. Tô no escuro. Tá um pisca-pisca aqui na minha casa que eu preferi apagar e deixar as velas. Eu vou ler um versículo aqui da Bíblia. É 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse versículo me lembra de várias coisas que aconteceram na minha vida. Nossa, que escuridão! Não, tá escuro, tá escuro mesmo, tá bem escuro. Durante um tempo, né, quando a espiritualidade, o mundo espiritual começou a se manifestar na minha vida, na verdade sempre se manifestou, né, mas teve um período que foi muito, né, acontecia muita coisa aconteceu e foi no período que deixa eu ver, foi um pouco antes do final foi durante 2015. Não, que nada, foi antes, foi bem antes. Deixa eu pensar, nós estamos em 2023, foi em 2009 que começou acentuadamente, tá? Em 2015 piorou, 2015 foi o auge, né? O auge, 2014, 13 também, meu irmão estava aqui comigo também, mas 2009 muita coisa aconteceu. Mas conforme as coisas iam acontecendo, gradativamente eu ia tomando medidas, né? Em 2015 eu parei de assistir televisão. Eu acho que eu já devo ter comentado isso em algum vídeo que eu gravei. E tá escuro aqui, né? E deixa eu ver o que mais. Depois de 2015, no início, 2015, 2016, aí eu parei, já em 2015 mesmo, eu parei de ouvir muitas bandas que eu costumava ouvir. Então eu joguei muitos CDs eu joguei no lixo, muitos. Porque o que não serve pra gente também não serve para dar de presente, né? Quando a gente muda a nossa visão, né? Muda completamente. A gente realmente vê as coisas como elas são, né? Antes eu ouvia música pensando que, sabe, que eu achava que a letra não vai influenciar. Às vezes eu cantava sem nem saber o que eu estava cantando direito, ou até entendia algumas coisas, mas não me importava. Então eu estava levando o mal para dentro da minha casa, né, e fazendo uma lavagem cerebral em mim. Estava permitindo que o mal fizesse uma lavagem cerebral
fizer, né? Porque essas coisas são todas consagradas ao mal, né? Ao diabo, né? E então elas têm que ser eliminadas. Eu falo manifestação espiritual porque para cada pessoa as coisas acontecem diferentes, né? Para que a gente conheça Jesus, né? O caminho é esse, não tem livre-arbítrio. As coisas vão encaminhando a gente para esse caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e as coisas, não importa o modo como elas aconteçam, a gente chega lá, porque esse é o caminho, né? E mas isso porque o Espírito Santo ele já nasce, né? Aliás, a gente já nasce com o Espírito Santo dentro de nós, né? Os filhos de Deus já nascem. E é por isso que a gente vê, né? Em tudo a gente dá graças, em tudo a gente tira aprendizado, de tudo a gente sabe que favorece, porque realmente tudo favorece aqueles que amam a Deus. Então, não importa o que aconteça de ruim nas nossas vidas, a gente chega a Jesus. A gente percebe que Deus permite que aconteça certas coisas na nossa vida para que a gente chegue a Jesus. E graças a Deus que aconteceu tudo o que aconteceu, porque se não tivesse acontecido, eu não saberia o caminho, né? Porque quando as pessoas nascem numa família já cristã, né, que conhece a palavra de Deus, né, é mais fácil. Agora, no meu caso, desde que eu ouvi falar em Jesus, eu já o amei, sempre o amei, mesmo conhecendo pouquíssimo no início, pelo pouco que eu ouvi falar, eu já amei muito, mas muitas coisas, inclusive muitas coisas eu já tinha dentro de mim, sabe? Muitas coisas sobre a palavra de Deus eu já tinha, porque o Espírito Santo ele tá ali, a gente nasce. Tem coisas que a gente já sabe, que a gente não precisa nem ler na Bíblia, né? E depois, quando a gente lê, e depois de todas essas manifestações, essas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente vai descobrindo, a gente vai. Aí que eu fui ler a Bíblia, né? Não li toda ainda, mas eu vou encontrando, as coisas que eu vivi. E isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas sobre essas questões, né, que eu tava falando, eu acho que tá escuro, né? Deixa eu levantar um pouco essa vela aqui. Sobre essas questões de coisas do mundo que a gente não deve amar, deixa eu pôr meu óculos que eu vou ler aqui mais uma coisinha. E agora eu vou ter que levantar um pouco. Não, eu vou ter que primeiro pegar o meu caderno. Aqui. Então, a minha filha, né, quando ela fez aniversário, ela escolheu um tema. Eu não lembro se, eu acho que foi de 8 anos. Ela escolheu um tema para a gente fez umas fotos. Eu levei ela numa uma fotógrafa
e ela fez umas fotografias, né, para marcar a data, e escolheu o fundo da foto das Monster High. E eu não gostava, mas eu permiti, né? Eu não devia ter permitido, eu devia ter falado não, vai escolher outra coisa. Mas, enfim, fez. Ela ganhou umas bonecas dessas, não fui eu que dei, porque eu nunca daria uma boneca dessa para ela, né? Ela aparecia com as bonecas em casa e o que que eu ia fazer, né? Deveria ter posto no lixo, mas enfim. Ela tinha essas bonecas e, bom, aí fizemos um porta-retrato, né, com essas personagens. Aí outro dia eu estava aqui olhando fotografias e arrumando umas prateleiras e caixas de fotos e revendo algumas coisas. E aí eu encontrei a foto. Era uma foto grande. E eu resolvi colocar num porta-retrato. Só que eu tirei o fundo, eu troquei. Eu recortei bem direitinho a foto dela e coloquei uma estampa, coloquei uma estampa, né, no fundo e colei a foto em cima. Ficou lindo. Então, esse tipo de coisa a gente precisa fazer, porque essas coisas elas ficam dando legalidade para o mal, porque elas vão entrando no subconsciente da gente. Entra no subconsciente, tá? Outra coisa, a minha filha também tinha um blusão. Era um blusão que tinha um preto com a carinha de um coelhinho cor-de-rosa na frente. Outro dia eu faço uma outra postagem no Face e coloco a foto. E ele tinha as sobrancelhas assim, de brabo, bem brabo. Não, uma só ou eram as duas? Não, eu acho que era uma, sim, sabe? Aquela cara de perversidade. Pois é. E aí ela foi viajar, ela foi, né? Deixou aqui, foi viajar, deixou, se mudou, quer dizer, e deixou esse blusão aqui. Aí um dia eu tava arrumando as roupas dela e eu peguei o blusão e vi aquela cara daquele coelho. Sobrou pro coelho. Peguei tinta rosa e branca, né, e misturei e fiz exatamente o mesmo tom da tinta que era o coelhinho. E pintei a sobrancelha, deixei sem sobrancelha. Ele ficou uma fofura, né? Uma fofura. E aí eu mostrei para Clarice, ela achou graça, mas ao mesmo tempo ela me perguntou: você vai usar? Eu falei: se você não for usar, eu vou. Vai deixar que eu uso, sem problema. Se servir em mim, né? Se servir. Mas serviu, ficou meio pequeno, meio apertado, mas tá bom, dá para usar. Então, lembrei também de um menino que eu cuidei, um menino de 2 anos e 2 anos e 8 meses, e ele gostava que eu lesse, né? Eu cuidei por pouco tempo, foi um mês só. Ele gostava que eu lesse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sobre algumas historinhas em quadrinhos. Histórias em quadrinhos da Mônica, do Cebolinha. E vários personagens, né? Histórias, na verdade, são de agora, tá? Porque as antigas não eram assim. As de agora, que principalmente os jovens, né, os adolescentes, a versão adolescente deles, eles estão sempre com essa sobrancelha maligna, sabe, de perversidade, de malícia. Então, cada vez que eu li as historinhas para o menino,
ele, ele olhava e apontava o dedo e dizia: ó, tá bravo, tá bravo. E eu dizia: tá bravo, viu como fica feio, né? Eu complementava com alguma coisa para ele ir tirando conclusões, não, para que ele visse que aquilo ali, né, aquilo estava influenciando a ele, eu também estava interferindo naquela influência, só que eu interferi de forma positiva, né? E, e ele repetia, né? Ele dizia, fica feio, porque às vezes ele ficava brabo também, sabe? Então, aliás, ele teve problemas, ele tinha problemas de insônia e eu fazia orações, quando eu comecei a fazer orações ao lado da cama dele, ele dormia que era um anjo. A primeira vez que eu fiz isso, eu disse hoje ele vai dormir pela primeira vez, ele vai dormir e vai deixar a família dormir também, porque ele não deixava. E dormiu 12 horas no dia seguinte, quando eu cheguei lá na casa dele. O pai dele contou, dormiu 12 horas e eu dei graças a Deus. Eu falei, olha que beleza. Pois é. Então, porque essas legalidades, os personagens que os pais compram e levam para dentro de casa, tem muita marca consagrada ao mal, né, ao diabo, a Satanás. Sejamos claros, sejamos espertos, astutos, né? A gente tem que estar sempre de olho. E muitas marcas são consagradas, né? Muitas famosas. E eu no mundo todo, né? No mundo todo, muitos personagens. Infelizmente, né, as pessoas estão dormindo, tem gente que está dormindo, mas é porque não teve experiências sobrenaturais, mas embora embora esse conhecimento é a mesma coisa que em algumas pessoas, lógico, né? É a mesma coisa que o tato, sabe? Por mais invisível, imperceptível que pareça para a maioria das pessoas, a gente percebe, né? A gente sente muitas coisas, muitos filmes, mesmo antes das coisas ficarem mais escancaradas, como estão atualmente, que tu vai ver um seriado, sempre tem um símbolo oculto, às vezes bem longe, em cima de um prédio, numa prateleira com formato meio estranho, sabe? Que induz a pessoa a pensar em coisas maliciosas, em coisas malignas. Muitas coisas são terríveis, então tem que estar muito ligado, né, nas coisas que eles estão colocando. Eu não assisto mais nada, eu não assisto TV, eu não assisto Netflix, nada disso, nada. A única coisa é no YouTube eu gosto de assistir porque eu escolho, né? Eu escolho as coisas os assuntos que eu quero, é o que eu mais gosto. E quando eu quero, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essas coisas a gente tem que prestar muita atenção, né? No que a gente compra, no que a gente consome. Deixa eu ver o que mais. Então, e os discos, nossa, eu parei com a maioria. Só que é o seguinte, tá, o que eu estava dizendo. Cada pessoa tem um encontro com Jesus de um jeito, né? Nenhuma história é igual à outra. A minha
né? Sempre eu amei muito Jesus, mas eu fui encontrar ele através, né? No início começaram, né? Começaram assim, a vir muito fortemente essas manifestações negativas, né? Malignas. E foi através desse caminho que eu comecei a me apegar, comecei a buscar ajuda, né? Eu comecei a clamar por Jesus. E aí, inúmeras vezes, ele me libertou, tive muitos livramentos, muitos, e muitas curas também, curas físicas, né? E físicas e psíquicas, inclusive, tá? E de vícios também, né? Vícios. Então, que não eram muitos, mas enfim. Todo mundo é pecador, né? A gente tá escrito isso, é bíblico, não adianta querer dizer que não, porque todo mundo sempre tem algum pecado. A gente tem que confessar todo dia, porque todo santo dia a gente tem que de noite pensar o que foi que eu fiz hoje, alguma coisa, tem alguma coisinha, né? Às vezes conversando com alguém ou pensando até alguma coisa, fazendo um julgamento de alguém que a pessoa às vezes nem está presente e você está pensando coisa que não era, tirando conclusões, né? Por exemplo, às vezes a pessoa leva horas para responder uma mensagem, tu já pensa, ai, tá me maltratando, tá isso, tá aquilo, que mal educado, né? E no fim tu vai ver, depois não era nada disso, né? A pessoa não podia, simplesmente estava ocupada e depois vem com educação, explica e pede desculpas. Enfim, então é isso. Deixa eu ver o que mais. Era isso. Tem que tomar muito cuidado e principalmente, nossa, parques também, né? Parques, o que mais? Trem Fantasma, filmes de terror. Eu era apaixonada por filme de terror. Então, muitas coisas aconteceram assim para mim porque eu dei legalidade, né? Eu dei legalidade. E outra coisa, eu sempre flertei com a música, mas eu nunca fui de cabeça, porque toda vez que eu ia mergulhar nesse mundo, acontecia alguma coisa que me dizia: sai, isso aqui não é para ti, sai. O negócio é poderoso, né? O mundo das trevas, ele é poderoso, mas não mais do que o mundo, o reino de Deus, que é o todo, né? É o todo. Deus é tudo. E o mundo das trevas faz parte, mas ele está dentro do reino de Deus. E é por isso que quem é de Deus sabe que o mundo das trevas trabalha para Deus, porque tudo favorece aqueles que amam a Deus, né? Então, as pessoas podem fazer o mal, as pessoas podem fazer e fazem muita magia negra, muita coisa errada, mas não adianta, porque quem tá ali, quem é de Deus, Deus ele bate na porta se for preciso. Ele vem atrás da pessoa se a pessoa não, se ela demora para se acordar. Essa é a verdade, tá? Então, era isso que eu queria falar hoje, né? Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, o Espírito Santo de Deus em nós nos dá paz e nos faz viver no caminho da verdade.
E quando a gente tem alguma questão que a gente tá meio em dúvida, que tu não sabe, o que sabe, você não consegue decidir se você tá no caminho certo, porque você não quer errar, você não quer pecar, não quer errar. Mas às vezes acontecem coisas tão mirabolantes na vida da gente que é para confundir mesmo. Quando a gente não sabe que decisão tomar, tem que dizer: Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo faça morada dentro de mim e me ajude a discernir o que está acontecendo, ou eu vou continuar nesse caminho, mas o Senhor vai tomar uma atitude. Se eu tiver errada nisso aqui, afasta de mim. Se eu não estou na decisão correta. E aí Deus dá um jeito, né? Porque Deus sabe o que é bom para nós. Agora, não podemos esquecer que às vezes não, sempre que as pessoas se aproximam da gente assim com alguma má intenção ou faz alguma às vezes sem intenção, às vezes ela é assediada ali pelo inimigo, às vezes é um amigo e sofre uma influência do mal e comete algum deslize, uma perversidade, alguma coisa, uma inveja, alguma coisa, uma maldadezinha, sabe? Dá um presente, às vezes, com alguma intenção não muito boa, enfim, consagra, consagra o presente, se você ficar com ele, né? Você consagra o presente a Deus e que se houver, você fala, se houver alguma coisa de mal aqui, a partir de agora, o que era para fazer mal vai fazer bem, será bênçãos. Eu agradeço e, né, muito obrigada e que seja coisa boa, só coisa boa, bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Tá, então, peraí que tem mais algum detalhe aqui que eu quero ver. Então é isso, né? A gente precisa prestar atenção em todas as coisas. Jogos, meu Deus, jogos de computador, né? Jogos de computador ou de televisão, né? Acho que jogam mais na TV até do que esses jogos todos que tem personagens terríveis e principalmente morte. Essa coisa de matar e matar e matar, isso aí é uma coisa feita as mentes que pensam nisso estão completamente tomadas por demônios dos piores, né? Dos que influenciam nossa, porque eles sabem muito bem que eles vão influenciar muitas pessoas, né? E dos piores principados de demônios são esses que influenciam multidões, que corrompem, né? Que corrompem as pessoas. É um terror. E outro dia eu vi, até vou comentar rapidinho, outro dia eu vi um jogo, um cara estava postando no Face e apareceu para mim do nada lá e eu acabei entrando e fui ver. Eram brigas, né? Eram lutas, não eram reais, não eram pessoas, mas eram
eram quase realistas, né? Dava para ver que eram bonecos ali, uns personagens, né? Mas eles estavam, era assim, ó, era um homem muito forte, mas parecia parecia o Brutus do Popeye, uma coisa horrorosa, ele era bizarro. E a mulher, quando ela entrava no ringue, ela era com um perfil de mulher, tipo dona de casa. Perfil de mulher, não que todas as donas de casa sejam como ela, né? Meio gordinha, elas eram meio gordinhas, mas existe uma mensagem nada subliminar aí. Isso foi explícito que eles deixaram claro, né? Ficou explícito ali no perfil dos dois personagens que o homem era para influenciar os maridos, para ser uns mastodontes, uns brutamontes, uns estúpidos, uns ignorantes, uns monstros, né? Ridículos, 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 porque nenhum homem que se preste, aliás, não ia nem querer jogar um jogo desse. Eu fiquei horrorizada, horrorizada, os golpes que ele dava na mulher, os golpes, tá? Horríveis. Ele pulava em cima, era uma coisa terrível. E não eram com pessoas reais, mas de qualquer forma, mesmo que fosse com bonequinhos de palitinhos, sabe aquele desenho de palitinho? Mesmo que fosse assim, seria uma coisa horrível de ver. E, e a mulher com o perfil de dona de casa. Então, aí vocês perguntam assim, por que que tem tanta violência contra as mulheres? Por quê? Por vários motivos. Esse é um dos motivos, né? Esse é um dos motivos. E estão implantando essas coisas na cabeça de quem? Dos jovens, dos adolescentes, né? Que depois sai por aí, quando a namorada não quer mais continuar, eles vão lá e matam. Ou então esses louquinhos aí que vão, né? Os louquinhos, que aliás a gente tem que orar até pelos louquinhos, né? Por todos, que vão nas escolas fazer aquelas chacinas terríveis. Tem que orar pelos inimigos, orar por todas essas pessoas perturbadas, orar para que essas coisas parem de influenciar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Os nossos que eu digo são todos, né? Não só nossos filhos, nossos parentes, não, todos, do mundo todo. E então é assim, ó, era proposital, era visível que era uma coisa pensada para o mal do início ao fim, do início ao fim. E os comentários não precisa nem dizer, né? Os comentários eram assim tenebrosos. Eu acho assim, ó, se a polícia acompanhasse esse tipo de coisa nas redes sociais, ia evitar muitos crimes, tá? Eu já tentei fazer denúncias até na própria delegacia, né, sobre vídeos que eu vi de maus tratos a crianças. E uma das coisas que me revolta, é que parece que tem uma armadura que isola a internet dos investigadores da polícia. Tudo é difícil, porque eu cheguei lá com o vídeo, o policial, o delegado lá falou assim: olha, é terrível, mas não tem o que fazer, porque a gente vê que isso é de outro país e não sabe a fonte. Como que não sabe a fonte? É lógico que se sabe a fonte. Se for atrás,
se descobre. É lógico, porque quando eles querem descobrir um crime, eles vão descobrir. E esse tipo de coisa tem que ser descoberto. Era uma maldade com criança, com bebê. Tem que ter um meio de rastrear esse tipo de vídeo que é jogado aí nas redes sociais como qualquer coisa. Tá? Se fosse uma boa semente, ok. Só que é um veneno, né? Assim como as palavras que podem ser vida e morte, quanto mais um vídeo, né? Quanto mais um vídeo que implanta na mente das pessoas. E sobre essa coisa de o que fazem com as mulheres, né? Por que tem muitos homens que são extremamente agressivos com as mulheres. Tem mulheres agressivas com homens também, tá? Mas agora eu tô me referindo às mulheres. Porque tem esse incentivo desde criança, porque criança já joga esse tipo de jogo aí que eu falei. E na minha adolescência, na minha infância, eu era muito constrangida, eu ficava muito constrangida com os programas humorísticos de sábado à tarde ou domingo, né, ao entardecer, o programa do Gordo lá, que era um horror. A família inteira na sala e ele mostrando mulheres sem roupa, completamente sem roupa, como se fosse um pedaço de carne no açougue, né? E as mulheres se submetiam a isso, sabe? Então, assim, tudo isso está ainda no inconsciente, no subconsciente das pessoas. Quem é da minha idade e viu isso, né? Então, até uma vez alguém falou assim, eu bati uma foto minha, coloquei uma foto minha lá no Face, um amigo meu comentou, eu gostaria de... Por que você não posta uma foto sua de biquíni de corpo inteiro? Porque eu tava só com a parte de cima, né? Nem sei se aparecia direito. E eu respondi assim, porque não é o propósito. Aí muita gente achou graça da minha resposta. Mas é verdade, não era o propósito. Se o meu propósito fosse fazer propaganda de algum alimento para emagrecimento ou para alguma coisa, qualquer coisa, né, se eu tivesse praticando já musculação, coisa assim, para mostrar, para ganhar um pouco de massa, um pouco, né? Porque demais é bizarro, eu acho horrível, porque é uma destruição, né, do músculo e eu não gosto. Então, um pouco eu acho bonito, mas não muito. Inclusive, eu gosto muito de um aspecto natural, mas não sei, estou mudando de assunto, não era isso que eu ia falar. Eu prefiro um aspecto natural, né? Tanto para homem como para mulher também, né? Mas o que eu ia dizer. Então, tem muitas coisas que estão aí no subconsciente das pessoas e a gente tem que orar, porque é dessa forma que o pecado se instala na vida das pessoas, né? Acabam virando, acaba virando maus hábitos, né? Esse tipo de coisa que começou lá nos anos 70, induz induziu a pornografia de hoje, que está um exagero, que está uma coisa bizarra, ridículo, e as pessoas estão se isolando, elas fragmentam o melhor. Deus, ele ele deu essa coisa maravilhosa para o casal, o amor,
o respeito, o prazer, né? Que tem que sentir em casal. Só que as pessoas com essa coisa de pornografia, masturbação, traição e essa, como é que se diz, essa volatilidade, né? Como é que se fala? Banalidade, essa banalidade de ficar olhando uma e outra e outra e outra e procurando e diversidade, diversidade. Quanto mais diversidade, mais insatisfação a pessoa tem. Isso é infelicidade, isso causa depressão, isso até reduz a massa encefálica, que já foi comprovado. Fragmenta essas porcarias implantadas pelo diabo, fragmenta fragmenta a bênção, o melhor de Deus, o melhor que Deus dá. Porque o prazer que um casal que vive para si, o homem para a mulher para o homem, não existe outro, né? Que vivem ali com fidelidade, lealdade, amizade, cumplicidade, todas as coisas boas que Deus dá para o casal, são fragmentadas. Então a pessoa nunca, quem opta por esses caminhos, né, da porta larga, né, a porta larga que o diabo oferece, como se fosse muito bom, na verdade é uma merda, vou deixar bem claro, é uma bosta, tá? Porque acaba com a vida da pessoa, acaba com os relacionamentos, depois, nunca mais depois encontra uma pessoa decente na sua vida, não encontra, desperdiça o que é bom. Então é isso. Tá? Prestem atenção, cuidem de suas famílias, cuidem das suas famílias, cuidem dos seus filhos, dos seus maridos, das suas esposas, cuidem-se, vocês amam e tem que amar, porque se não tiver amor, não tem nada, se não tiver atração, não tem nada, tem que ter tudo isso num casal, né? Num casal. E amizade, muita conversa, muito diálogo entre pais e filhos, sempre, tá? Porque muitos detalhes estão ali dando sopa dentro de casa, na televisão, no celular. Não pode largar celular na mão de criança, não pode largar tudo, você tem que estar monitorando. Infelizmente, a maioria das pessoas não faz isso, né? As mulheres ficam. Eu já vi gente assim enlouquecida, parece que está no outro planeta. A criança chorando, querendo mamar, e a mãe com o celular vendo um monte de porcaria e ainda com aquela porcaria no ouvido do bebê. Tá? Já cansei de ver isso. Eu costumo falar, olha, isso faz mal, né? A pessoa não se toca e vai colher as consequências, né? Se continuar com essa forma aí. Então tem que prestar atenção, tá bom? Então era isso, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz e na verdade de Jesus, de Deus e de Jesus e do Espírito Santo. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus.